Livro de 2 Reis, capítulo 5, Amém. verso de número 9 ao verso de número 14, amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e levanta-te, 7 vezes mergulha no Jordão, e a tua carne se tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhes falaram e disseram: Meu pai, se o profeta disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: levanta-te e ficarás purificado. Então desceu Naamã e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme o profeta mandou, e a sua carne ficou como de um menino e purificado. Amém? Glória a Deus. Podeis tomar os assentos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nesta noite eu venho trazer uma palavra profética para os irmãos. Quero falar sobre esse personagem um tanto até conhecido, chamado Naamã. Quem não conhece a história de Naamã? Quem nunca ouviu falar em Naamã, o leproso, o homem que ficou leproso do dia para a noite. O tema dessa mensagem é um porém na vida de Naamã. Diga, um porém na vida de Naamã. Quem era Naamã, irmãos? Naamã era um respeitado e considerado general da Síria. Naamã era um homem muito prestigiado. Naamã era um homem muito honrado. Naamã era um homem que tinha muito status e privilégio no reinado de Ben-Hadad. Na época, o rei da Síria, que por sinal gostava muito de Naamã, porque Naamã era um homem valente. Naamã era um homem que, quando ia para a guerra, ele ia para ganhar, ele não ia para perder. Naamã, quando se levantava para obedecer uma ordem de Ben-Hadad, o rei da Síria, ele ia para fazer acontecer. Por isso que era muito chegado ao rei da Síria. Era muito chegado e muito considerado pelos demais da mesa do rei.
Síria. Mas, por causa de rebeldia, Deus lançou sobre Naamã uma praga. Do dia para a noite, Naamã mudou. Naamã era um homem normal, como qualquer outro. Naamã era um homem que andava livremente com qualquer pessoa na Síria ou em qualquer lugar em que ele fosse. Pessoas lhe abraçavam, pessoas apertavam a sua mão, pessoas lhe beijavam. Tudo isso mostrando apreço e respeito por Naamã. Mas de repente Naamã fica leproso. Naamã, ele recebe uma praga sobre si e muda do dia para a noite. As pessoas já começam a se afastar de Naamã. As pessoas já não querem mais ficar abraçando Naamã ou perto de Naamã. As pessoas já não querem mais fazer questão de apertar a mão de Naamã, por mais que ele ainda fosse o general da Síria, por mais que ele tivesse aí no título, mas porém estava leproso. Estava leproso. Porém, estava fazendo com que as pessoas que antes se aproximavam dele se afastassem. Por causa de quê? Da lepra. Eu fui buscar o significado da palavra porém. No dicionário da língua portuguesa, a palavra porém está enquadrado no substantivo masculino e significa obstáculo. Porém, obstáculo. A palavra porém está enquadrado no aspecto negativo de uma coisa. Ou seja, porém, alguém não foi, alguém não conseguiu, porém, fulano mas não conseguiu, mas não venceu. Porém, se dá algo negativo, algo que não ocorreu, que não aconteceu, se dá algo que não prosseguiu, se dá algo que se afastou. Então esse porém, Naamã carregava com ele. Esse porém, Naamã vivia com ele. Naamã era muito prestigiado. Naamã tinha tudo que queria, tinha poder. Naamã tinha fama. Naamã tinha título, tinha liberdade, a casa do rei. Tinha o que quisesse, porém tinha um obstáculo. Porém, algo ainda não tinha se completado na vida de Naamã. Porém, algo estava travado na vida de Naamã. Porém, Naamã não podia viver como ele vivia antes. As pessoas estavam se afastando, irmãos. As pessoas estavam deixando de fazer questão de abraçar, beijar e apertar a mão de Naamã. Estavam desprezando. Sabe por quê, irmãos? Naquela época, as pessoas que tinham lepra, naquela época era bem mais pesado que agora. Hoje é porque existe aí o órgão de direitos humanos que protege
protege muita gente, mas antes, uma pessoa leprosa tinha que queimar as suas roupas. Pessoas atentavam contra a casa daquela pessoa que era leproso. Tinha pessoas que até lançavam fogo na casa daquele leproso, daquela leprosa daquela época. Quem era leproso naquela época, irmão, era desprezado da sociedade. Quem era leproso naquela época era esquecido pela sociedade. Quem era leproso naquela época não tinha privilégio nem sequer de falar. Nem sequer de falar. Era realmente desprezado. Imagine a situação em que começou a viver Naamã. Olha, irmão, Naamã estava bem, de uma hora para outra fica leproso. Ele ainda permanece com o título de general, permanece com o poder, permanece ainda à frente da tropa da Síria. Porém, o status dele está caindo. Porém, há obstáculos na vida de Naamã, e ele não consegue mais ter a vida que ele tinha antes. Talvez você esteja aí dizendo: eu também carrego um porém na minha vida. Eu às vezes me faço de feliz, dou sorrisos. Talvez você possa dizer, minha irmã, meu irmão, eu muitas vezes vou à igreja, oro, canto, prego, evangelizo, faço a obra do Senhor, porém há algo que ainda carrego comigo e que dói o meu coração. Talvez você esteja com um porém na sua vida. Talvez você esteja como Paulo estava, carregando consigo, apesar de Paulo ele pregar o evangelho, orar pelos enfermos e os enfermos serem curados. Apesar de Paulo ser usado por Deus de uma forma grandiosa, Paulo carregava consigo também um porém. A Bíblia diz que Paulo tinha uma espinha na carne. Teve uma vez que Paulo até indagou a Deus, perguntou: Deus, por que o Senhor não me cura? Por que o Senhor também não faz a obra em mim? O Senhor só faz na vida das pessoas. O Senhor me usa para curar pessoas. O Senhor me usa para fazer milagres e maravilhas na vida de pessoas. E a mim, Senhor? Aí Deus se virou para Paulo e disse: Paulo, a minha graça te basta. Aleluia. A minha graça te basta. Talvez você esteja do mesmo jeito: pastor, eu venho para a igreja todos os cultos. Pastor, eu carrego a Bíblia, eu prego, eu evangelizo, eu oro, eu faço consagração, eu jejuo, eu louvo, eu faço de tudo, pastor, para agradar os céus, para agradar a Deus. Porém, pastor, o sofrimento é muito grande. Porém, pastor, a dor é muito grande. Porém, pastor, eu preciso me libertar de algo que está em mim. Esta lepra que Naamã carrega tem um significado muito forte. Essa lepra que Naamã carrega significa muitas vezes
Muitos até dizem, pastor, antigamente eu estava assim. Antigamente eu não vivia assim. De uma hora para outra tudo mudou. Na vida de Naamã foi assim também. Agora, aconteceu uma coisa, irmão Messias. É que na casa de Naamã foi morar uma moça. Foi morar uma menina. E essa menina era israelita, lá de Israel. E ela certamente conhecia um profeta chamado Eliseu, porque ela falou para a esposa de Naamã e disse para ela: olha, se essa situação em que se encontra Naamã, se essa vida que carrega Naamã, o profeta tomasse conhecimento, ele curaria. Ela chegou e falou isso, e isso chegou aos ouvidos de Naamã. E Naamã, ouvindo isso, ele correu e foi até Eliseu, buscou saber quem era esse homem. Primeira coisa que perceba aqui, irmãos, foi Naamã se levantando. Naamã se levantou. A Bíblia não diz escritamente que ele se levantou, mas eu imagino que Naamã se levantou. Naamã teve fé e foi buscar a sua cura. Porque Naamã, eu acho que já tinha procurado em outras pessoas, em alguns outros lugares, a cura, o seu milagre, e certamente não tinha encontrado. Mas quando ele ouviu falar desse homem chamado Eliseu, certamente ele sentiu algo forte dentro de si. Certamente ele sentiu algo diferente e disse: eu vou até esse homem, eu vou até essa pessoa que esta menina falou. Quer dizer que Naamã, ele creu. Naamã, ele creu, e quando ele creu, ele foi em busca do milagre, da cura. O que muitas pessoas não fazem, e o que poucas fazem hoje em dia, é se levantar, é crer e é buscar. Poucas pessoas fazem. Poucas pessoas se levantam, poucas pessoas creem e poucas pessoas buscam. Os irmãos sabem que lá no Novo Testamento nós temos algumas parábolas, histórias, textos que nos contam acerca de milagres. Nós vemos o exemplo da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela creu e ela rompeu a multidão para ao menos tocar na orla dos vestidos de Jesus, porque ela acreditava que seria curada. Quer dizer, ela teve fé e buscou o milagre, buscou a cura. É aquilo que eu falei hoje pela manhã no nosso grupo, lendo Tiago, dizendo que a fé sem as obras é morta.
Existem pessoas que diz: pastor, eu creio, eu tenho fé, mas não se levanta do lugar. Não adianta de nada, irmão Sérgio. Eu tenho fé, pastor, eu creio, pastor, vai acontecer, pastor, em nome de Jesus, mas ele não sai do lugar, ele não ora, ele não jejua, ele não faz quaisquer obra para agradar a Deus, ele não procura esboçar uma ação, não procura esboçar uma ação, uma atitude. Quer que Deus faça um milagre, ou seja, quer que o milagre vá até ele, mas ele não quer ir até o milagre. Se quer o milagre, irmão, você tem que ir até ele. Se quer a bênção, você tem que ir até a bênção. Se quer a vitória, você tem que ir até a vitória. Você tem que se levantar do seu acomodismo. Você tem que crer, ter fé. Aleluia, bata a poeira. Se levanta, dá um salto e vai para cima, porque Deus é contigo. Aleluia. Eu acredito que foi assim que Naamã fez. Eu vou até esse homem. No momento que ele disse: eu vou até esse homem, eu vou até essa pessoa que a menina falou. Então Naamã estava crendo. Naamã creu, se levantou, foi em busca do seu milagre, da sua cura. E diz aqui a história, o texto, que Naamã chegou lá com testemunhas, viu? Naamã não foi sozinho. Naamã chegou com seus cavalos, com seu carro, chegou com parte lá dos seus homens, do seu exército. Chegou, bateu a porta lá de Eliseu, identificou o endereço de Eliseu e disse: eu quero conhecer esse homem. Para surpresa de Naamã, Eliseu não apareceu, mas mandou um mensageiro e disse, e certamente Eliseu disse: vamos ver se ele vai crer mesmo, vamos ver se ele acredita mesmo no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso. Certamente Eliseu falou e disse: eu quero ver se ele vai acreditar na palavra de um homem de Deus, sem me conhecer. Vou mandar um mensageiro. Mandou um mensageiro, diz lá a Naamã, que desce até o Rio Jordão, até o Jordão, vai, desce até lá e mergulha 7 vezes. Ele vai ficar sã, vai ficar limpo, vai ficar purificado. Ele vai ser alcançado pela mão poderosa do Deus de Israel. Ele vai ser curado, vai receber o seu milagre. E assim o mensageiro fez, irmão Messias. Foi até onde estava Naamã. Ó, Naamã, faz assim, 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 assim. Foi que o profeta falou. Naamã, um tanto sem entender nada, porque o homem que dissera a menina, sua esposa, não apareceu, não lhe cumprimentou, não veio falar essas palavras pessoalmente, mandou um mensageiro. Ele se indignou. A fé que Naamã tinha decaiu um pouco e voltou um tanto desacreditado, e começou a falar: mas não seria melhor ele ter dito para mim me lavar em outros rios? Tantos rios, Rio Abana, Rio Farbá, tem tantos outros rios melhores aí, né? Na região de Damasco, outros rios tão melhor, logo lá no rio, logo
começou, acredito eu, a questionar. E por que não um? Por que não dois? Por que não só 3? Mas 7? Aleluia! Às vezes a gente não entende, irmãos, o trabalhar de Deus. E a gente fica questionando: Senhor, por que isso? Por que aquilo? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que ir lá? Por que eu tenho que orar mais? Por que eu tenho que ler mais a Bíblia, estudar mais a Bíblia? Por que eu tenho que ir mais à tua casa? Senhor, por que eu tenho que me consagrar mais, me jejuar mais? E questiona para lá, questiona para cá, e é tantos questionamentos, irmãos. Olha, se o profeta falou, se Deus usou o homem, se Deus foi quem falou, então não precisa questionar, só obedece, vai, desce o Jordão e dá os 7 mergulhos. Oh, aleluia! Seja obediente, simplesmente seja obediente à voz de Deus, para que você tire de você o porém. Quer retirar de você o porém? Não quer mais carregar o porém? O porém está te incomodando, o porém está te roubando o sono, o porém na vida está fazendo você ter dores de cabeça todos os dias. Deus está falando com você nessa noite. Quem crê que Deus está falando? Aleluia! O porém na sua vida hoje, ele vai sair no nome de Jesus. O porém que está te causando dores de cabeça, o porém que está roubando o seu sono, o porém que está roubando a tua paz, que não está deixando você ser feliz, esse porém vai ter que sair hoje, em nome de Jesus. Mas é preciso você se levantar, é preciso você crer, é preciso você buscar, é preciso você mergulhar, é preciso você obedecer, ouvir a voz de Deus, do Deus de Israel, porque Ele falou, então está falado. A guerra está vencida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Naamã, voltando para casa, aí disseram para ele: Naamã, mas se dissesse o homem coisas maiores, coisas grandes, coisas extraordinárias, e aí, Naamã? E aí? Mas ele pediu aí para você descer 7 vezes ao Jordão, e você vai ficar curado. Ele está dizendo que você vai ser curado, ele está dizendo que você vai receber o milagre, ele está dizendo que o Deus de Israel foi quem mandou dizer assim, que se você descer as 7 vezes, então a tua pele ficará limpa. Aleluia. Quando Naamã ouviu isso, Naamã começou aquela fé que ele tinha no início, que quando saiu da sua casa foi ao encontro de Eliseu, do profeta Eliseu. Aleluia. Essa mesma fé voltou para si novamente, e ele começou a crer, e ele disse: é melhor mesmo, então eu vou obedecer, eu vou obedecer, eu vou ouvir a voz desse profeta. Eu quero saber se esse Deus, desse profeta, desse povo, se o Deus de Israel é poderoso mesmo, se o Deus desse homem, ele é capaz de me tornar limpo, de me curar, de fazer um milagre na minha vida, de fazer que eu viva a viver uma vida como antes eu tinha. Ele creu, e lá vai Naamã, descendo ao Jordão. Pessoas certamente arrodearam Naamã, tomaram conhecimento disso.
que estava acontecendo com Naamã, tomaram conhecimento do que o profeta Eliseu dissera a Naamã, e pessoas começaram a seguir Naamã, indo em direção ao Jordão. Lá vai Naamã, indo em busca do seu milagre, indo em busca da sua cura, indo em busca da bênção. Olha, irmão, quem quer bênção, quem quer vitória, quem quer milagre, aleluia, quem quer alcançar a graça de Deus, ele não fica sentado, ele não fica deitado, ele não acorda tarde, aleluia. Quem quer o milagre, quem quer a bênção, ele acorda cedo, ele se levanta, ele vai em busca, ele não tem medo, ele crê, ele enfrenta qualquer circunstância, ele não olha para o tempo. Quem quer a bênção, quem quer o milagre, ele não olha se está chovendo, ele não olha se está sol, se está noite, se está de dia, ele simplesmente acredita, obedece a voz de Deus e desce ao Jordão. Oh, na passou, quantos estão ouvindo a voz de Deus essa noite? Deus está dizendo para alguém nessa noite aqui, ó, desce ao Jordão. Desce ao Jordão, vai em busca do teu milagre, se levanta, mostra uma ação, porque para cada ação há uma reação. Se para o homem é assim, se para a física é assim, para os céus também é assim, irmãos. Para cada ação tem uma reação. Quando nós agimos, tomamos uma atitude, os céus também tomam em nosso favor. Amém, glória a Deus. Naamã começa a descer ao Jordão, entra no Jordão, dá o primeiro passo, começa a entrar, a água em suas pernas, a água agora em sua cintura, e ele disse: aqui está bom, vou agora mergulhar, vou dar o primeiro mergulho, e ele mergulha a primeira vez, se levanta, olha para sua pele e nada, e o povo lá em cima olhando e dizendo: eu quero ver o milagre, eu quero ver se o homem mesmo é de Deus, se esse tal de Eliseu, ele falou usado por Deus mesmo, eu quero ver. Olha, Naamã já deu o primeiro mergulho, não aconteceu nada, mas Naamã não desistiu, foi em busca do sétimo mergulho, porque o segredo, irmãos, é a perseverança. Há pessoas que no primeiro mergulho, quando vê que a pele não ficou limpa, ou seja, interpretando, há pessoas que quando vê que no primeiro mergulho, na primeira oração, na primeira consagração, no primeiro jejum, a bênção não veio, nada deu certo para ele, aí desiste. Né, irmão? Tem pessoas que desistem fácil. Tem pessoas que, eu já orei, não veio. Eu já orei uma vez, eu já orei duas, já jejuei 3 vezes, não veio. E a 7ª vez, você precisa completar, você precisa insistir, você precisa persistir, você precisa continuar. Naamã deu o segundo mergulho, se levantou, olhou para sua pele, nada. O povo começou a cochichar um com o outro: rapaz, eu acho que não vai dar certo. Olha aí, segundo mergulho, e agora? Naamã deu o terceiro mergulho, se levantou, olhou para sua pele, até agora nada, está tudo do mesmo jeito. Mas Naamã começou a insistir. Eu acho que nessa hora o inimigo deva ter falado no ouvido de Naamã: olha, desiste, rapaz, já 3 vezes já, desiste. Porque nessas horas, o que aparece de pessoas com palavras negativas sendo usado pelo inimigo, eu acredito que alguém deva ter gritado lá da beira do Rio Jordão: ei, Naamã, terceira vez, não vai acontecer nada. Calma, vou dar o quarto mergulho, se levantou, nada.
acreditando que vai ficar limpo, vai receber um milagre. O Deus de Eliseu vai curá-lo, vai livrar daquela praga, daquele mal. Quinto mergulho, se levanta, nada. Aí alguém fala, mas falaram lá, parece que era 7. Falaram que era 7, então falta 2. Ele deu o quinto, aí falta 2, vamos ver. Vamos observar. Eu acho que se fosse na época de hoje, o que tinha de celular filmando, o que tinha de pessoas fotografando, só para ver se iria realmente acontecer isso com Naamã ou não. Mas as pessoas estavam lá. Lá vai Naamã dar o 6º mergulho. Levanta-se e nada ainda acontece. Mas quando está prestes a dar o último mergulho, o 7º mergulho, aleluia, parece que a fé de Naamã, ela sobe um grau abaixo. Naamã fisicamente poderia estar um tanto cansado, mas nem tanto, porque Naamã, um homem preparado para a guerra, Naamã, um homem pronto, Naamã, um homem com corpo que aguenta realmente diversos exercícios, nem tanto cansado. E a fé dele, acredito, está em um grau um pouco mais elevado, mas a de muita gente ainda não. E observando Naamã, apontava para ele e dizia: é o último mergulho. Vamos ver se acontece alguma coisa. Vamos ver se esse Deus ele vai curar. E Naamã dá o último mergulho. Naamã dá o 7º mergulho. E diz a história, diz o texto, que quando Naamã se levanta do último mergulho, do 7º mergulho, ele se levanta com a sua pele como um de menino. Essa expressão menino, em outras versões fala de um recém-nascido, de uma criança, uma pele de um bebê, uma pele nova, uma pele renovada, aquela pele que Naamã ele recebe naquele momento, não é mais aquela pele, nem mesmo que ele tinha antes, é uma nova pele. Deus ali faz um milagre extraordinário na vida de Naamã. Se levanta purificado, se levanta do 7º mergulho, limpo, sã, salvo, curado, restaurado da lepra. E as pessoas começam a olhar, a se admirar e a verdadeiramente crer no Deus de Israel, no Deus do profeta Eliseu. Aleluia. Nessa noite eu quero dizer para você: o segredo é você crer, o segredo é você descer ao Jordão, é você buscar, é você persistir, é você não desanimar. O segredo é você não voltar atrás, não parar. Aleluia, porque o Deus de Israel também é contigo. Amém. Glória a Deus. Se levante nessa noite. Aleluia. Quantos podem dizer eu creio? Diga bem forte: eu creio no Deus de Israel, no Deus do profeta Eliseu. Oh, alabaçobe névias. O porém na sua vida também vai cessar. O porém na sua vida também vai parar. Aleluia, vai sumir, vai acabar em nome de Jesus Cristo. Eu não sei qual é o seu porém, eu não sei qual é a sua lepra. Aleluia, no bom sentido, irmãos, porque a lepra aqui é problema, a lepra é obstáculo, a lepra é o porém da vida. Aleluia, é aquela causa difícil, é aquilo que você não suporta mais carregar consigo, é aquilo que ele faz chorar, é aquilo que ele faz sentir
Eu quero profetizar essa noite que esse porém vai passar, que essa lepra vai ser curada, vai sumir da sua vida. Deus vai restaurá-lo. Deus vai fazer que essa pele ela se torne como a pele também de uma criança. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você nessa noite.